Mais um conto real. Meus amados seguidores, hoje eu vim relatar aqui algo que eu vivenciei. Na realidade, eu vou contar 2 relatos em um, tá? E depois vai ser dividido aí para vocês, né, no mesmo vídeo. 2 relatos num vídeo só. Essa história aconteceu... alguns sabem, quem está chegando agora no canal, né, eu já cheguei a contar essa história, que eu sofri, a minha mãe faleceu com infecção pós-parto, né, me deixou com 4 dias de vida, ela tinha mais 8 filhos, comigo 9, e eu fui doada para os meus tios aí com 5 dias de nascida. Porque a minha irmã, né, a história vai estar ao redor aí dessa minha irmã. A minha irmã mais velha tinha 16 anos, né, os rapazes tinham 20, 25, que eram os mais velhos. Essa minha irmã, para cuidar dos meninos, na época, ela era mais velha e a minha mãe faleceu, cuidava de todos os outros, né? Meu pai, na época, era alcoólatra e eu fui doada pro meu tio, irmão do meu pai, sem até a permissão dele. Meu pai não sabia que meu irmão iria me doar, mas meu irmão, com medo de eu morrer, porque a minha irmã tinha 16 anos, essa mais velha, não poderia cuidar de mim, porque tinha as outras crianças, os outros irmãos menores também para cuidar, né? No total eram 9 comigo, então não tinha condições. E meu irmão mais velho, que trabalhava, falou: olha, tio, fica com ela. E muita gente me queria na época, enfim. E também isso fala muito sobre a minha espiritualidade, tá, gente? E aí o que aconteceu? Essa minha irmã mais velha, aspas, com 16 anos, o nome dela era Maria Madalena, tá? Esse era o real nome dela. E nós chamávamos ela de Cota. Todo mundo chamava ela de Cota. E aí eu fui crescendo na companhia dos meus tios, até eu descobri que eu era filha adotiva, eu tinha eles como primos. E essa minha irmã Cota criou todo mundo, os menores, as meninas se casaram e ela ficou o quê? Solteirona. Só que ela havia se apaixonado por um rapaz que morava na vizinhança. E esse rapaz, ele chegou até a pedir permissão ao meu pai para namorá-la em casa. Na época ela deveria ter o quê? Os seus 24, 25 anos, que na época, né, a moça que não tinha se casado com essa idade era considerada solteirona mesmo. E esse rapaz, eu vou botar um nome fictício nele, tá? Esse rapaz, ele chamava Paulo. E esse Paulo chegou a pedir ao meu pai para namorá-la em casa. Meu pai permitiu, porque tinha uma outra irmã minha que também namorava outro rapaz. Só que esse Paulo começou a não ir mais visitar a minha irmã, porque o namoro naquela época era, né, sentadinho no sofá, né, um num canto, outro no outro, coisa do tipo. Meus irmãos mais velhos também ali, né, urubuzando ali, vigiando, porque na época era assim, gente, vamos combinar. E o que aconteceu? E essa irmã, a Maria Madalena Cota, era apaixonada por esse rapaz simplesmente. E esse rapaz começou a namorar uma outra moça e casou com outra moça. Muito bem. O tempo foi passando e tinha um rapaz que se apaixonou pela minha irmã. Ele sempre havia sido apaixonado por ela. O nome dele era Manuel, esse é o nome dele verdadeiro. E ele se apaixonou pela irmã Cota. E ele foi pedir meu pai. E meu pai perguntou: quais suas intenções com a minha filha? E ele falou: as melhores, eu quero casar com ela, enfim. E a idade estava passando, ela estava já com 26 para 27 anos. E aí, resumindo, eles se namoraram muito pouco tempo, marcaram a data do casamento. Eu lembro como se fosse hoje, porque eu fui a esse casamento. Eu os tinha como primos, como eu falei, mas depois eu descobri que eu era irmã. Eu, com 9 anos de idade, eu descobri que eu era irmã. E eu fui a esse casamento.
casamento da minha irmã Cota. Naquela época os bolos eram quadrados, né? Oh, saudade, aqueles bolos quadrados, né? Com aquelas bolinha de gude. Bilhinhas, aquelas bilhas. E foi uma festa, o casamento da minha irmã. Minha irmã se casou. E nós tivemos uma criação sempre muito rígida, né? Tanto meu pai, que era irmão, que é meu tio, que me criou, né? Que eu tenho, claro, meu pai, quanto meu pai, na realidade, mesmo sendo alcoólatra, né? A educação foi rigorosa, né? Minha mãe, ela tinha os filhos debaixo das asas. Minha mãe cuidava muito dos filhos, né? Na minha gravidez, na realidade, é que a coisa mesmo que piorou, né? Ela entrou em depressão profunda, né? E essa morte da infecção, na realidade, acho que ela queria muito isso, a morte, minha falecida mãe. Pois muito bem, minha irmã se casou e ela teve um filho, um menino, um único filho. Pois muito bem. Esse meu cunhado, a minha irmã, como meu pai era alcoólatra e meu pai faleceu, minha irmã tinha trauma de bebida. Ela não gostava de homem que bebesse. E esse Manuel, ele gostava de tomar umazinha. E ela não aceitava isso. Então eles se casaram. E quando ele bebia escondido, e ela descobriu, ele era apaixonadíssimo pela minha irmã. Pensa num homem apaixonado pela minha irmã, era ele. Muito apaixonado por ela. E ele fazia tudo, ele trabalhava, ele chegava em casa, se ela estivesse indisposta, ele fazia as coisas. E minha irmã era muito cuidadosa, muito caprichosa. Ela era bonita, né? Ela era bem fortinha, e inclusive todos, né, depois, né, o tempo, eles falavam que eu me pareço muito com essa irmã, né, que faleceu. Hoje já ela é falecida. E esse meu cunhado era muito apaixonado por ela, mas de vez em quando ele escorregava no quiabo. Ele bebia escondido. E a minha irmã ficava revoltada e brigava, e ele, né, sabia que eu tinha errado, enfim. Então ele evitava escorregar com ela porque sabia, né, que ela não iria aceitar, que ela não iria. Ela não gostava. Depois de muito bem, ela tinha um menino. Mas sempre observei, depois de adulta, que ela não tinha... Ela era grata pelo cuidado que ele tinha com ela. Era grata porque ela era dona de casa, ela não trabalhava fora, ela cuidava da casa, do marido e do filho. Então, eu via que ela tinha gratidão. E o amor que ele sentia por ela era diferente do que ela sentia por ele. O que ela sentia por ele era a gratidão. E porque um belo dia eu fui visitá-la porque ela teve câncer de mama. E aí teve todo um processo, ela tirou o seio, ele adaptou o enchimento para ela, um sutiã, né, com enchimento, como se fosse uma prótese para ela, ele mesmo fez. Tal cuidado que ele tinha com ela. Tudo que ela queria, cuidava das roseiras dela, porque ela tinha um jardim, ela não podia cuidar, ele cuidava. Chegava em casa, ele arrumava a casa. E sempre que eu podia, eu ia para lá, as irmãs também iam para lá ajudar. E ela se recuperou, né? Fez a quimioterapia, radioterapia, ok, né? E passou-se os anos. E um dia eu cheguei na casa dela e perguntei para ela. Eu falei assim: irmã, vou te fazer uma pergunta. E você não vai me escolher. Nessa época, gente, eu era missionária, né? Eu dirigia uma congregação cristã. E eu cheguei para ela e falei assim: irmã, eu sempre fui muito voltada para a espiritualidade, tá, gente? E eu falei assim: você ainda gosta do fulano de tal? Quero fulano de tal. Era aquele cara lá de quando ela era mais moça. E ela engasgou. E ela também era evangélica na época. Ela engasgou. E eu falei assim: não, eu estou perguntando isso porque eu percebo. Claro, gente, essa visão minha eu sempre tive. E a perspicácia também.
E a inteligência também, modéstia à parte. E ela falou pra mim assim, não, eu falei, não mente pra mim não. Eu sei que você tem um sentimento guardado aí, não é pelo seu marido. Ela, não, eu amo meu marido. Eu falei, não, você tem gratidão por ele. E aí ela se calou. Como quem cala consente, eu já sabia que ali no silêncio dela ela disse tudo. Passou-se o tempo. Ela sofreu um acidente, onde ela fraturou um fêmur. E ela foi levada para o hospital. Chegando lá no hospital, só que antes desse acidente, gente, essa história aqui tem início, meio e fim, tá? Antes desse acidente, como eu falei, eu sempre ia na casa dela, ia na casa visitá-la. Ela reclamou comigo que estava rouca, que estava perdendo a voz. Ela estava no coral da igreja, estava perdendo a voz. Só que eu sabia também porque que ela estava acontecendo com ela. Por que ela estava perdendo a voz? Eu sabia. E aí eu chamei ela e falei assim, olha, irmã, é isso, isso, isso. E ela começou a chorar. E aí ela sumiu. Ela estava fazendo algo que não era para ser feito, né, porque ela era dirigente das irmãs, né, do grupo de coral da igreja. E ela não tinha largado o vício do cigarro. Largou muito tempo e ela sempre foi muito nervosa. Ela fumava escondido no banheiro e ainda estava de frente a um grupo lá, né, onde não é permitido, né, gente? Vamos combinar. Né? Ela era de uma congregação muito rígida. E ela chorou muito, ok, passou. E aí ela sofreu um acidente, ela quebrou o fêmur. Nesse acidente, ela foi levada para o hospital. Chegando lá, que eles foram fazer os exames, eles descobriram que o câncer havia voltado. E pasmem, gente, o câncer estava no pulmão. Metástase. Já tinha atingido a voz. A voz dela, né, já tinha comprometido a voz. E o pulmão também. E aí operaram o fêmur dela e ela foi para casa acamada. E aquela situação dela, né, de leito, acabou complicando mais a situação dela. E ela emagreceu, num período de 2 meses, ela emagreceu 23 quilos. É surreal, né? Mas é verdade. E o marido sempre ali, cuidando. E ela era muito grata. E ele chegava do trabalho. Né, e todo mundo se mobilizou com a história dela e em cuidados com ela também. Um belo dia eu estava com ela no quarto e nós estávamos conversando quando eu vi ela sempre estava com a camisola rosa, não lembro como se fosse hoje também, e de repente eu conversando com ela eu parei, quando eu olhei assim, diante de mim se manifestou 2 mãos enormes, 2 mãos enormes, e pegando ela no colo. Naquele dia eu tive a certeza que ela ia partir, mas ela estava ali naquele momento, conversando comigo, e tal, eu ali, né, orando, rezando, auxiliando ela, perfeito. E aí ela me confessou, né, naquele momento, não comentei nada com ela que eu havia visto as mãos, comentei depois com as irmãs, e aí ela falou para mim que ela sempre teve um sentimento, e esse sentimento é morrer com ela. Pois muito bem, minha irmã veio a falecer. E foi muito sofrimento. Meu cunhado sofreu muito e o meu cunhado voltou a beber. Aí, né, só tinha um menino, o menino já estava grandinho, e meu cunhado voltou a beber. Só que, por que a minha irmã, quando estava viva, ela nunca queria ter um carro? Por conta dele, porque ela tinha medo que se ele bebesse, pegasse no carro, acontecesse um acidente. Então ela faleceu, né? E o que ele fez? Comprou um bendito carro. E ele não... Detalhe! Lembra que eu falei lá no início que ela era apaixonada por um rapaz que trabalhava na vizinhança? Esse rapaz, ele trabalhava numa empresa de ônibus e ele saía de casa às 4 horas da manhã. E era muito distante, gente. O lugar onde a minha irmã, depois que casou, passou a morar, que ela morava... O cemitério era assim, ela morava embaixo. Vocês terem uma ideia. E esse rapaz morava... tipo, bem distante. Não vou falar em quilometragem, não. Vou falar em tempo de 1 hora a pé. É tempo, né? A pé, andando normalmente.
Esse meu cunhado começou a beber e a sair na noitada. De um domingo para segunda-feira, esse meu cunhado encheu o carro de gente e saiu para beber. Na madrugada, estava fora do caminho dele, não tinha nada a ver. E uma das pessoas que estavam com ele dentro desse carro morava nesse lugar distante aonde morava esse rapaz. E na época já eram seus 50 anos aí. Casado, né? Como eu falei, ele havia arrumado a namorada e casado. Resumindo, gente, esse homem estava saindo para o trabalho 4 horas da manhã de uma segunda-feira para ir trabalhar, para ir para a empresa de onde ele era fiscal. E esse meu cunhado estava às 4 da manhã, vindo da farra, passou da casa dele, né? Esse meu cunhado morava, né, perto de um cemitério, passou com esse carro e foi. Resumindo, era uma estrada reta. Ele atropelou esse moço. E ele nem conhecia esse moço, na realidade. Assim, nem conhecia. Poderia ter escutado o nome, mas nem a história também ele sabia, porque ninguém era de ficar fazendo fuxico. Resumindo, atropelou ele e morreu. Simples assim. O meu cunhado, sem saber, matou, mesmo que acidentalmente, o homem, que era de madrugada, era escuro, não tinha iluminação. Não dava para enxergar quem era. Porque muitos de vocês falaram, foi de propósito. Estava tudo escuro. Era de madrugada. Ele tinha bebido. Pegou, ele estava de bicicleta, esse rapaz. E meu cunhado, resumindo, o homem morreu. Quando eu soube disso, é óbvio que a ligação espiritual e a energia espiritual que eu senti é o quê? Poxa, a minha irmã veio buscá-lo. Em vida ela não pôde. Isso na minha cabeça na época. Claro que hoje, gente, se tem outras explicações. Mas na época, a explicação óbvia, nua e crua, concreta, pro momento era aquilo ali. Minha irmã não pôde ter um relacionamento porque ele não veio buscar. Porque eu sempre sonhava com ela, depois da morte eu sempre sonhava como se ela não tivesse descanso, como se ela não tivesse tido descanso, automaticamente como se ela ainda estivesse vagando de forma terrena, sem aceitação. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Quem me garante que não foi essa energia dela que realmente veio para buscá-lo? Claro que a gente tem outras explicações, sim. Mas eu, naquele dia, quando soube do acontecido, não teve outra história. A história, para minha cabeça, para o meu entendimento e para o entendimento da espiritualidade, foi aquela. Não teve para onde correr. Enfim, meu cunhado não foi preso. A viúva, né, tirou, porque no caso não foi proposital, né, tirou qualquer tipo de acusação que poderia recair sobre esse meu cunhado, né, enfim. E meu cunhado não foi preso, só pagou realmente lá, né, alguma coisa relacionada a um processo e saiu livre dessa história. Isso é para vocês verem. Agora um outro relato que eu lembrei de estar contando para vocês. Como eu falei que vai estar acompanhando esse, eu sou filha adotiva, e eu descobri isso quando eu tinha de 8 para 9 anos, escutei uma conversa dos mais velhos, aonde era falado, claro que eu desconfiava que eu não era filha do meu tio mesmo, porque as minhas primas eram diferentes de mim, né, fisicamente falando. Eu era loirinha, do cabelinho de anjo, olhinho claro, gordinha, sempre foi assim. As minhas irmãs não eram assim. A minha outra família, todos tinham os olhos claros, e a família do meu tio, as meninas não tinham, eram mais 2 irmãs. Pois muito bem. Lembro eu que estávamos eu e a minha irmã, 9 meses mais nova do que eu, porque quando eles me pegaram para criar, a minha tia que não engravidava ficou grávida dessa minha irmã. Quando ela nasceu eu tinha 9 meses, então ela ficou com 2 bebês. 2 bebês para estar criando. E aí, lembro que eu e essa minha irmã, na casa onde nós morávamos, era uma casa pequena, humilde,
e tinha um barranco, aonde tinha um limoeiro. Aquele pé de limão era antigo, enorme, e quando carregava, gente, toma ali limão. Era aquele limão rosa, enorme, que amarelava. Era muito limão. E meu falecido pai, então descobriu que eu já tinha sabido que eu era filha dele. Eu já tinha descobrido que eu era filha adotiva. E esse meu pai, que frequentava a casa do meu tio, que é o meu pai de criação, ele sempre estava lá. Ele ficava meio assim, ele queria falar comigo sobre o assunto, mas eu só tinha 9 anos, né? Só tinha 9 anos. Pois muito bem. Nesse dia, em específico, eu e a minha irmã subimos nesse barranco e fomos para debaixo desse pé de limão. Minha irmã, mais nova que eu, 9 meses, e eu não tinha nunca visto uma foto da minha mãe. Nunca tinha visto uma foto da minha mãe. Nunca tinha visto. E aí estava eu fui levar um pouco de sal. Pegamos um pouco de sal na cozinha, porque eu gostava de chupar limão com sal. Porque aquele limão rosa, bichinho, era azedo. Mas a gente gostava de chupar com sal. E minha mãe falava assim, minha mãe de criação falava assim, você vai cortar a tripa de vocês. É assim que ela falava. E aí, tô eu lá descascando o limão, a minha irmã do meu lado, quando de repente, que eu olho para minha frente, começou a se formar pontinhos diante de mim, pontinhos, como se fosse pontinho de caneta, gente. Você pega uma folha de papel, fica dando pontinho, fazendo pontinho, 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 pontinho. Começou a se formar aquilo diante de mim. Começou a se formar, e eu parei. Nisso que eu parei, eu fiquei estatalada, olhando. A minha irmã percebeu que eu tinha alguma coisa errada. E a minha irmã, ela era assim, eu era estranha, né? Até essa mãe que me criou, ela falava, né, que eu era estranha, que eu via coisas. Ela sabia que eu era diferenciada, espiritualmente falando. Eu era bem diferenciada, era notório. E aí minha irmã viu eu naquela prostração, a minha irmã fez o quê? Saiu correndo. Essa minha irmã. Tininha é o nome dela. Ela vai estar assistindo o vídeo. E ela saiu correndo. E aí esses pontinhos se transformou numa figura. E essa figura era uma figura de uma mulher. E esta mulher tinha os cabelos abaixo dos ombros, lisos, né? A pele meio queimada de sol. Gente, eu vi os cabelos, a roupa, porque eu vi o vestido, era branco, né? O rosto meio que envelhecido. Acredito eu que quando ela faleceu, ela deveria ter seus, né? Porque devia ter uns 40 e poucos anos. Mas eu também não sabia quem era. E eu também saí correndo, logo após a visão. E aí, chegando em casa, eu contei pra minha mãe, que me criou. E ela só olhou pra mim, não falou nada. Não mudou de assunto, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Pois muito bem. Passou-se um tempo, eu fui nessa casa dessa irmã que faleceu de câncer. E ela foi pegar umas fotos lá para me mostrar. Passou bastante tempo. E quando ela me mostra uma foto, era exatamente que ela mostrou a foto, aqui é a foto da nossa mãe, você nunca viu, né? Estava guardadinha lá com ela no dia, que era a relíquia. E ela me mostrou exatamente a imagem que eu havia visto aquele dia. Ela se apresentou para mim aquele dia. Só que depois eu fui me dar conta que ela já tinha se apresentado em sonhos, só que eu não conhecia. Já tinha se apresentado em outras situações, mas eu não conhecia. Então, a partir daquele dia, eu soube que ela estava sempre por perto. Até mesmo quando eu dormia sem blusa, que ela não gostava que os filhos dormissem sem camisa, e eu pequenininha no calor, né, menorzinha, eu gostava de dormir sem blusa. Antigamente era normal, né, essa situação dentro de casa. Menininha. E eu acordava de camiseta, de blusa, de camisa e coberta. Às vezes eu deitava o contrário da cama
sem travesseiro e sem camisetinha, e acordava coberta de camiseta e levantava achando feliz até, porque a minha mãe tinha uma certa divisão conosco, né? E eu acordava feliz achando que minha mãe havia cuidado de mim quando eu estava dormindo, mas não era. Ela falava, não, eu não fui no quarto. Eu tinha o quê? Meus 7 anos. Não, eu não entrei. 6, 7 anos. 8. Com 8 anos foi quando eu comecei a descobrir tudo. Então, minha falecida mãe sempre esteve presente na época. Hoje, eu não tenho mais essa aparição, né, da minha falecida mãe. Às vezes ainda sonho com a minha irmã, que faleceu, né? Quer dizer, é uma história, é um contexto de família. E toda essa espiritualidade, se é que assim eu posso chamar, veio desse jeito. Eu acho que era uma missão, né? Porque na realidade minha mãe não queria ter engravidado, não queria ter o filho, no caso eu, porque ela sofria muito, meu pai era alcoólatra, ela tomou, né, várias situações aí para morrer e a criança morrer junto, enfim, e eu fiquei. Então, minha gente, é isso. Essas são histórias vivenciadas por mim, espero que vocês tenham gostado. E ó, tem a sua história? Manda aí pra gente aí, escreve pra gente aí no e-mail, entre em contato com a minha equipe, que eu vou ter o maior prazer em narrar. E você, já passou por uma situação parecida? Ou mesmo que diferenciada, voltada para um plano espiritual, sobrenatural? Um beijão aí pra vocês e até o próximo vídeo.